No começo, todos os negros que viviam no Brasil eram escravos e vindos da África. Alguns negros resistiam e fugiam das fazendas dos seus donos e formavam os quilombos, que eram comunidades grandes de negros escondidos no meio da mata fechada. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o território nacional. Essa data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no Nordeste. A data foi estabelecida pelo Projeto de Lei número 10.639, em 2003. Os primeiros negros a serem livres por direito no Brasil foram libertos pela compra de carta de alforria, documento que declarava o escravo livre. Mas não adiantava muito, porque o ex-escravo ficava contra o governo, sem dinheiro, sem estudo e sem oportunidade, forçando-os a aceitarem trabalhos péssimos. E essa situação não mudou nem com as primeiras leis contra a escravidão. Com muita luta, foram livres pela Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Mas a vida continuou difícil, como a dos escravos que foram libertos pelas cartas de alforria. Após a abolição formal da escravidão em 1888, a busca pela igualdade por direitos dos negros jamais cessou. A discriminação sentida em todas as áreas tornou o negro excluído da sociedade, da educação e, consequentemente, do mercado de trabalho. Por serem historicamente pobres, os negros sofrem preconceito até hoje. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que sucederam à época da escravidão sofreram e ainda sofrem diversos níveis de preconceito. A criação do Dia da Consciência Negra é uma forma de lembrar a importância de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. Tem o intuito de conscientizar a população para a importância desse povo na formação social, histórica e cultural de nosso país. É um dia de reflexão e não comemoração. Eu me chamo Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco. Sou política e militante de direito humano brasileira. Nasci dia 27 de 7 de 1979 e fui assassinada 14 de 3 de 2018. Fui vereadora do Rio de Janeiro de 2016, a quinta maior votação. Eu defendia o feminismo, os direitos humanos e criticava a intervenção federal do Rio de Janeiro e a polícia militar, tendo denunciado vários casos de abuso de autoridades por parte da polícia contra moradores de comunidades carentes. Em 14 de março de 2018, fui assassinada a tiro junto com o meu motorista Anderson Pedro. Tiago André Barbosa, eu nasci no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, no dia 11 de março de 1983 e fui criado no Mato Grosso do Sul. Cresci ouvindo música sertaneja, ritmo predominante na cidade onde eu morava, mas as referências musicais da minha família também me influenciaram e eles ouviam bastante, Regina e Tim Maia. Quando eu era menino, eu cantava e tocava violão nos corais da igreja que
frequentava com minha mãe. Conheci o pagode através de um tio e desde então tracei uma meta: ser músico pagodeiro. Meu primeiro trabalho foi no grupo Samba e Suor. Meu nome é Tiago André Barbosa. Meu nome é artístico, Tiaguinho, sou cantor, compositor e apresentador brasileiro. Fui conhecido após participar do talent show Fama em 2002. Participei de um grupo de samba do pagode, Exalta Samba, 2013 a 2012. Eu nasci no dia de 11 de março de 1983 e em Presidente Prudente, São Paulo. Eu tenho 37 anos. Casei com a Fernanda Souza em 2015 a 2019. Agora faço carreira solo. Tá vendo a lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu busco o sol pra te dar. Sabendo que o brilho dela não compara o céu. Deixa eu dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, já sabia quando eu me arrumava. Algo dizia que você vai encontrar alguém que vai mudar sua vida inteira, da noite pro dia. Rihanna, ela é uma cantora e produtora musical, atriz, dançarina e designer de moda. Rihanna nasceu em Barbados, uma ilha do Caribe, na América Central, no dia 20 de fevereiro de 1988. Com 9 anos, começou a cantar entre amigos e familiares. Ela obteve grande sucesso nas paradas musicais norte-americanas. Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé. Ele nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Começou sua carreira no Infanto Juvenil Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o campeonato de futebol de salão em 1955. Era um início de 61 títulos oficiais. Obama nasceu em 4 de agosto de 1961 no Havaí. Foi um advogado político norte-americano que foi presidente dos Estados Unidos de 2009 até 2017. Não só foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, como o mais impactante depois do presidente Kennedy. Obama foi uma das melhores vitórias para aqueles que protegiam a resistência negra na época de 2000. Eu, Rosa Parks, nasci no Alabama, no sul dos Estados Unidos, no dia 4 de dezembro de 1913. Sou filha de James e Leonor. No dia 18 de dezembro de 1932, me casei com Raymond Parks, membro da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Eu lutava pelos direitos sociais e me tornei uma militante. Eu entrei para a história ao me recusar a ceder o meu lugar em um ônibus para um homem branco. Fui presa por isso. A minha atitude deflagrou um movimento pelos direitos civis. Eu, Rosa Parks, faleci no dia 24 de outubro de 2005. Minha morte foi de causas naturais. Olá, para quem não me conhece, sou Ruth de Souza, sou atriz. Há pouco tempo voltei às telas. Nos anos 60, fui uma das primeiras mulheres negras a ganhar um papel de destaque em uma novela. Em 2016, lamentei muito ao fato de racismo ainda ser um problema no Brasil. Isso é falta de educação, pois as pessoas que têm educação não têm preconceito racial. E vamos falar do Michael Jackson. Nasceu no dia 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana, nos Estados Unidos.
é o filho de Michael Jackson e Catherine Jackson. Ele é o 7º filho de 9 irmãos e ele foi um cantor, compositor e um dançarino, filantropo, humanitário, apelidado como o Rei do Pop. Ele é um dos ícones culturais mais importantes da história da música. Ele morreu em 25 de junho de 2009. É uma parada cardíaca em um coquetel de remédios. Meu nome é Newton Nascimento, sou negro. Nasci no dia 26 de outubro de 1942, Rio de Janeiro. Sou cantor, compositor, instrumentista brasileiro, mundialmente conhecido da música popular brasileira. Sou LeBron James, nasci nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 1984. Sou jogador de basquete dos Lakers. Ganhei 4 títulos de melhor jogador. Teresa de Benguela foi casada com José Piolo. Também era conhecido como Quilombo do Quariteré. O quilombo foi a maior do Mato Grosso. Um tempo depois, José Piolo foi morto. Com a morte de José Piolo, Teresa de Benguela se tornou a líder do quilombo e sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por 2 décadas. Depois de um tempo, pessoas disseram que Teresa Benguela se suicidou depois de ser capturada por bandeirantes a manto da capitânia do Mato Grosso por volta de 1770. E outros afirmam que Teresa foi assassinada e teve a cabeça cortada e exposta no centro do quilombo. Dandara Palmares, esposa de Zumbi dos Palmares, foi uma mulher importantíssima na luta pela liberdade e contra o racismo, junto a Zumbi dos Palmares. Dandara é lembrada e retratada em pesquisas como uma figura essencial, como liderança feminina na República. De acordo com a função cultural Palmares, pouco se sabe da origem de Dandara. Não há registro do local onde ela nasceu, tampouco da sua ascendência africana. Relatos e lendas levam a crer que ela nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo dos Palmares enquanto criança. Ela foi uma das provas reais de que a dos serviços domésticos plantava, trabalhava na produção de farinha e de mandioca, caçava e lutava capoeira. Me chamo Dandara, sou guerreira negra do período colonial do Brasil, do século XVII. Do século XVII, sou casada com Zumbi dos Palmares e onde tive 3 filhos. Luto capoeira, caço e ajudo na agricultura. Prefiro a morte do que ser escravizada novamente. Fui presa por defender os escravos. No dia 6 de fevereiro, Dandara se jogou em um abismo, se suicidando. Dos Palmares, nasci em 1655 e faleci em 1695. Fui o último líder dos quilombolas dos Palmares e também o de maior relevação histórica. Eu era o sobrinho do líder Gangá Zumbi, o qual, por sua vez, era filho da princesa Aquitune dos Jogos, ou Imbalagues. O povo de tradição maltares com últimos guerreiros. Eu, Zumbi, ganhei o respeito e admiração de meus companheiros quilombos, devido minhas habilidades como guerreiro e qual me confirei coragem, liderança e conhecimento de estratégia militar.
Zumbi dos Palmares. Nasci no estado de Alagoas, no ano de 1655. Foi um dos principais representantes da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Fui líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos da fazenda. Alcançou uma população de aproximadamente 30 mil habitantes no Quilombo. Os negros viviam livres de acordo com sua cultura. Embora tenha nascido livre, fui capturado quando tinha por volta de 7 anos de idade. Fui entregue ao padre, recebi o batismo e ganhei o nome de Francisco. Porém, aos 15 anos de idade, voltei para viver no Quilombo. No ano de 1694, houve um grande ataque no Quilombo dos Palmares, organizado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Eu, ferido, consegui fugir, porém fui traído por um antigo companheiro e entregue às tropas do bandeirante. Aos 40 anos, fui degolado em 20 de novembro de 1695.